Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, a rotina dos atletas de MMA. Será que esses lutadores profissionais estão amparados pela lei trabalhista? Tire as dúvidas sobre trabalho noturno. O que diz a consolidação das leis do trabalho sobre ajudas de custo e diárias de viagens pagas ao trabalhador? É no quadro Artigos CLT. Não saia daí, o TVTST está no ar. Para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. A lista que traz os 100 maiores devedores de ações trabalhistas no país está disponível no site do TST. O empregador que não cumpre com as obrigações depois de julgado o processo tem o nome incluído nessa lista. Entre as 10 maiores empresas devedoras estão a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a extinta Companhia Aérea VASP. O objetivo da divulgação é tornar as execuções da Justiça Trabalhista mais rápidas e eficientes. TST realiza segundo Encontro Nacional sobre Erradicação do Trabalho Infantil. O evento é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo é discutir estratégias para combater o problema. O Tribunal Superior do Trabalho prepara uma nova versão do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. O lançamento vai ser ainda este mês e promete agilizar ainda mais o trabalho dos profissionais da área do direito. Confira. Meses e 13 dias. Esse foi o tempo que o processo trabalhista do Igor levou para ser resolvido na Justiça do Trabalho. Tanta agilidade tem explicação: processo judicial eletrônico. O advogado do caso explica que o PJE-JT é um avanço histórico comparado aos processos manuais que ainda correm na Justiça do Trabalho. O trator dele foi um processo eletrônico, que daqui do escritório mesmo eu peticionei, enviei, protocolei, já saiu a data. Daqui eu controlava todos o que acontecia no processo, eu ia lá, questionava. Isso a vara, todas as vezes a vara ia dando explicação e realmente ia acompanhando dia a dia. No processo físico não, você às vezes vai na vara, às vezes a pessoa lá procura o processo, às vezes até não acha, o processo fica parado, o andamento, eles não andam o andamento realmente como é para ser, dar o andamento como é sério, é para ser sério, né, na Justiça do Trabalho. E o processo eletrônico eu vejo que isso está acontecendo. O caso de Igor é como de vários outros trabalhadores que entram na Justiça. Durante 3 anos, ele foi vendedor numa loja de eletrodomésticos, mas acabou demitido sem justa causa. E como nunca recebeu pelas horas extras trabalhadas, decidiu entrar na Justiça. Eu resolvi entrar na Justiça devido às tentativas sem sucesso de reaver os valores, né, que eu achava de direito tá recebendo da empresa. Então, devido à dificuldade, à demora e sem sucesso algum, eu achei mais viável estar entrando na Justiça, que talvez assim eles respeitavam meus direitos como profissional, como vendedor, como colaborador. R$66 mil foi o que Igor recebeu por todos os direitos trabalhistas previstos em lei. Para o vendedor, que nunca duvidou que receberia seus direitos, a grande surpresa foi a rapidez que o processo tramitou. É um meio muito eficaz, né? É um meio muito ágil, muito rápido, e como ser humano, como trabalhador brasileiro, eu achei assim que fui reconhecido, né? Tipo assim, fiquei muito gratificado, né? Que tudo que eu pedi, consegui, né, tá reavendo. Então, assim, é um meio que realmente funciona e, assim, eu particularmente é um meio também que é mais fácil, tá? Bem mais rápido. Talvez
esse tempo que demorou, eu estando dentro da empresa, não teria demorado até mais. A história do Igor é um exemplo do quanto o processo judicial eletrônico tem mudado a vida dos trabalhadores. Desde que o sistema passou a ser usado na Justiça do Trabalho, muita coisa melhorou. De acordo com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, os 24 tribunais regionais do trabalho já estão funcionando com o sistema. Das 1.474 varas do trabalho no Brasil, 583 já operam eletronicamente. Mais de 450 mil processos já tramitam por meio do sistema. Cadastrados e atuando no sistema são mais de 2.900 juízes e magistrados, 141 mil advogados e 18 mil servidores. E não para por aí. Uma nova versão do sistema chega para melhorar ainda mais a produtividade da Justiça do Trabalho. Nós vamos ter uma nova central de mandados. Por essa nova central de mandados, os juízes vão poder efetivamente ter um acompanhamento real e atual do cumprimento dos mandatos. Além disso, nós vamos ter, dentro do sistema, para o Brasil inteiro, um controle das penhoras efetivadas. Para que o sistema se consolide o mais rápido possível, foi feita uma parceria entre OAB e o CSJT. Avanços significativos já foram alcançados. A gente já conseguiu que o PJE fosse uma ferramenta mais amigável para o advogado, que consegue, inclusive, operar agora de forma mais concisa e traz um maior benefício, pois as questões que impediam a grande adesão dos advogados estão sendo vencidas pela OAB a cada dia. As partes envolvidas têm de ter a compreensão no sentido de que é um projeto nosso, pelo qual eles também têm de nos ajudar a fazer essa evolução, a fazer esses acertos. O MMA é atualmente classificado como esporte e, claro, por se tratar de luta, tem regras para não causar acidentes graves ou até a morte. Uma profissão difícil, que exige muito treino e esforço. Mas e no âmbito do direito? O que vale para esses profissionais da luta? A reportagem é de Cláudia Almeida. Para começar uma oração. Pulinhos para a plateia e bom humor na hora da pesagem. Isso sem contar as declarações. Sou um cara bem calmo, sou pai de família, né? Faço a parte de treinamento pesado, isso já deixa a gente mais calmo, né? Mas quando esse sino toca, a cordialidade fica de lado. Os caras são casca grossa, como dizem na gíria dos lutadores. Desperta o instinto do ser humano ali de sobrevivência, a gente só pensa naquilo, só presta atenção naquilo. MMA, do inglês Artes Marciais Mistas, o antigo Vale Tudo, lembra? A modalidade foi criada no Brasil na década de 30 e permite o uso de várias técnicas marciais. Resumindo, o cara tem que estar preparado, assim como o Cristiano. Hoje eu estou bem no Muay Thai, bem no Jiu-Jitsu, minhas quedas estão muito boas, minha parte de greco-romana, então eu estou evoluindo em todas as partes da luta. Aí vale tudo, chutes, socos, cotoveladas. Outros nomes já são bem mais sugestivos, os meninos vão mostrar aqui pra gente. Tem o double leg, que é quando o atleta ele tenta fazer isso aqui, levar a luta pro chão. Tem também o famoso mata-leão, que é esse tipo de estrangulamento aqui exatamente na região do pescoço do adversário. E tem também a chave de braço, que o próprio nome já diz, né? Quando o atleta ele tenta forçar as articulações do braço, mais precisamente do cotovelo do adversário, até que ele desista, enfim, da luta. Mas apesar de toda essa liberdade de movimento, nem todo golpe é permitido, né, professor? Explica pra gente. Existem alguns golpes que não são permitidos na luta, né? Como puxar o cabelo do adversário, dedo no olho,
golpe no genital, chutar a cara do adversário quando ele está no chão. E alguns outros também, mas assim, basicamente são esses, né? Cotovelada de cima para baixo. Esses golpes são passíveis de desqualificação, né? Agora, o palco dessa luta é um espaço diferente. O que a gente vai conhecer agora? Esses 8 ângulos aqui tem a finalidade de proteger o atleta, de não deixar o lutador ficar preso em nenhum dos cantos. E para saber como que tudo isso funciona, eu vou ter que interromper uma luta agora aqui, é do Roberto. Tá bom? Não cansaram ainda não? Roberto, conta pra gente como que o atleta faz para controlar a adrenalina quando tá no espaço desse aqui. A base para qualquer atleta que quer subir no octógono é passar pelo esporte amador. Tanto no Muay Thai quanto no Jiu-Jitsu, tem competições a cada 2 meses. Então, o atleta, o que eu posso sugerir é que ele participe de todas que ele tiver possibilidade, justamente para acostumar com o ritmo de competição. O esporte ganhou o mundo na década de 90, quando foi realizado nos Estados Unidos o primeiro UFC, Ultimate Fighting Championship. De lá para cá, o torneio revelou ídolos, como Vitor Belfort, Minotauro, o americano John Jones e a Estrela Maior. Tudo bem que Anderson Silva perdeu o cinturão recentemente para o americano Chris Weidman, mas tem revanche aí a caminho. Um mercado bilionário. Hoje só a marca UFC vale cerca de $1 bilhão. A profissão é regulamentada pelo Estatuto do Atleta, que está na Lei Pelé de 98. Os lutadores que atuam em academias com carteira assinada possuem todos os direitos previstos na CLT. Já os autônomos obedecem outras regras. Um exemplo, antes de participar das competições, eles geralmente fazem um seguro acidente, já que lesões adquiridas no octógono não são consideradas pela Justiça como acidente de trabalho. O lutador ele se coloca em muito mais risco do que até um jogador de futebol ou um jogador de vôlei, de basquete. Mas independentemente do risco da atividade esportiva, o que a lei estabelece? Ela estabelece que quando o atleta, por alguma impossibilidade decorrente da atividade, não puder praticar a atividade esportiva, ele tem um contrato suspenso e prorrogado, mas fará jus aos direitos contratados. Do outro lado, a lei também estabelece que as agremiações criem e contratem seguros de acidente do trabalho. Então, é um seguro específico para a atividade esportiva, onde nesse seguro será avaliado para cada atividade seu respectivo risco. E, neste aspecto, o decreto regulamentador da Lei Pelé também estabelece regras sobre o acidente do trabalho, principalmente em relação aos direitos do atleta para a manutenção da sua subsistência, no que se refere à suspensão do contrato de trabalho e à prorrogação do contrato dele com a sua agremiação. E foi o tempo em que as mulheres ficavam só na plateia aplaudindo os competidores. Nessa academia em Brasília, as meninas estão iniciando os treinos. Isso não vai fazer você deixar de ser feminina e deixar de ser mulher linda, poderosa, Barbie, de jeito nenhum. Você vai ganhar um condicionamento físico legal, vai ter ganhos na musculatura, ganhos em que você mesmo vai definir se você fica mais definido ou não, né? E aí você ganha assim um condicionamento e tira aquele tchauzinho assim, ó, você não vai ter mais. Qualquer mulher de qualquer idade é completamente capaz de vir aqui aprender o MMA. E para mostrar que qualquer mulher pode começar a aprender o MMA, eu vou me aventurar hoje aqui nessa academia com a minha parceira, que é a Clarice. Bora? Na esquiva foi tudo bem. Aí já viu, comecei a me empolgar e na primeira tentativa de chute, fui a nocaute. Não teve jeito não, perdi aqui na primeira. E se ainda restar alguma dúvida, e as meninas pegam pesado? Elas pegam pesado, mesmo a gente não se preparando para luta nenhuma, mas a gente pega pesado. Você viu aqui, ela provou um pouquinho, não é não? Apanhei, né?
Apanhou, mas foi bem pouquinho. Vem uma hora aí pra gente, ó, pegar mais você. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Nelson Leite, de Brasília, quer saber mais sobre trabalho noturno. O trabalho noturno dá direito a adicional de insalubridade? Sim. Todo empregado que trabalha em local que ofereça perigo de vida e também risco à sua saúde, ele tem direito de receber o adicional de insalubridade. Exemplo, os funcionários que trabalham, por exemplo, em laboratórios de ressonância magnética, né, ou em áreas de radiologia à noite. Os empregados têm direito não só ao adicional noturno, se trabalharem a partir das 22 às 5 horas da manhã do dia seguinte, mas também eles terão direito ao adicional de salubridade porque nesse local que ele trabalha, ele está correndo risco de contrair uma doença, um câncer, alguma coisa desse tipo. Menor aprendiz pode trabalhar no horário noturno? Não, a Constituição Federal protege o menor aprendiz. O menor aprendiz é aquele que começa a trabalhar a partir de 14 anos. Além da Constituição, a CLT e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho noturno do menor aprendiz. Novamente, o que seria um trabalho noturno para o menor aprendiz? É o trabalho que ele teria que se dispor a trabalhar a partir das 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte. Terminantemente proibido ao menor aprendiz. O empregado submetido a uma jornada mista de trabalho tem direito de receber o adicional noturno? Sim. Todo empregado que tem jornada mista tem direito de receber o adicional noturno, mas esse adicional noturno tem que ser proporcional à hora noturna por ele trabalhado. E a hora noturna por ele trabalhado começa-se a contar a partir das 22 horas de um dia até 5 horas da manhã do dia seguinte. Faça como Nelson e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. E no próximo bloco tem julgamento no TST. Eu volto em 1 minuto. Até já! Jornada de trabalho é o assunto da súmula número 444 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 444 do TST diz: é válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas. A súmula 444 TST, ela diz que é válida a jornada de trabalho de 12 por 36, desde que haja acordo ou convenção coletiva de trabalho ou lei que dispõe sobre a categoria. O TST entende ainda que não faz jus ao recebimento de horas extras o empregado que trabalhar a 11ª e a 12ª hora de trabalho. Porém, se ele trabalhar aos feriados, receberá a remuneração em dobro. E vamos ao julgamento de destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem.
Tribunal Superior do Trabalho condena a cervejaria Kaiser a pagar indenização a mecânico vítima de descarga elétrica. Segundo o processo, o trabalhador levou um choque de 13 mil volts ao encostar em um transformador enquanto consertava uma máquina da indústria. Ele teve queimaduras em 48% do corpo. A perícia constatou que o sistema elétrico da fábrica não havia sido desligado para que o funcionário tivesse plena segurança durante o serviço. Tanto a primeira quanto a segunda instância consideraram a cervejaria culpada pelo acidente. Mas a fábrica recorreu ao TST e o caso foi julgado na 4ª turma do tribunal e ainda na seção 1 de dissídios individuais. Na SDI, a relatora ministra Delaide Miranda explicou que os argumentos da empresa para se livrar da culpa não a convenceram. A maioria dos arestos trazem teses genéricas a respeito da caracterização da responsabilidade subjetiva, sem delinear o quadro fático naqueles casos. Outros tratam da ausência de demonstração de culpa da reclamada. Nesse contexto, está ausente um dos requisitos previstos na súmula 2961 para a caracterização da divergência jurisprudencial, ou seja, a necessária identidade fática. Não conheço do recurso de embargos nesse tema. O segundo tema, pensão mensal, também própria alegação de afrontar dispositivo de lei ou da Constituição. Os arestos são inespecíficos, transcritos nas razões de recurso, na forma da súmula 2961. Eles retratam a impossibilidade de pagamento de pensão mensal quando não comprovada a incapacidade parcial ou total para o trabalho. Restou demonstrada a incapacidade parcial. Eu não conheço amplamente do recurso de embargo. Os demais ministros seguiram o voto da relatora. Dessa forma, o TST manteve a sentença que condenou a Kaiser a pagar ao funcionário indenização correspondente ao salário recebido desde a data do acidente até que ele complete 65 anos de idade. E não perca no próximo bloco o que diz a Consolidação das Leis do Trabalho sobre ajudas de custos e diárias de viagens pagas ao trabalhador. É no quadro Artigos CLT. Eu volto em instantes. Até já! Veja só este caso. Na Bahia, uma funcionária de uma empresa de alimentos era sempre escalada para viajar a trabalho e recebia as diárias de viagem direitinho. O problema é que no fim do mês, o salário era sempre menor que o total das diárias. Por isso, ela decidiu recorrer à justiça e pedir a integração desses valores à remuneração. O caso foi analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho e os ministros usaram como base o artigo 457 da CLT para definir a questão. Entenda melhor o caso na reportagem de Cristiane Meirelles. O artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho considera a remuneração do empregado, além do salário e pago diretamente pelo empregador, as gorjetas que receber. O artigo ainda diz que as ajudas de custo, assim como as diárias para a viagem, que não excedam 50% do salário recebido pelo empregado, não se incluem na remuneração. Na prática, o artigo 457 ele diz o que integra a remuneração do trabalhador. Ele diz que, além do salário mensal, integram a remuneração todas as bonificações, todas as verbas que são recebidas em contraprestação ao serviço. O que é realmente uma indenização de custos com viagens, por exemplo, dos trabalhadores que precisam se deslocar da cidade onde estão sediados para prestar serviço em outra localidade, isso não integra o salário até os 50%. É uma forma de indenização dos gastos com a viagem. Entretanto, se essa ajuda ultrapassa os 50%, ela é efetivamente considerada como remuneração e deve integrar para cálculos de FGTS, 13º, férias e todas as outras bonificações decorrentes do contrato de trabalho.
O artigo 457 da CLT foi usado como base em uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho a favor de uma empregada de uma empresa de alimentação na Bahia. A funcionária reclamou na Justiça que mais de 50% do salário dela era referente às diárias das viagens que fazia a trabalho e, por isso, queria ter o valor incorporado à remuneração. A Vara do Trabalho de Salvador aceitou a reclamação e condenou a empresa a integrar não só os valores das diárias no salário da funcionária, como também todas as verbas devidas. A empresa recorreu ao Tribunal Regional da Bahia e disse que os valores não haviam sido pagos como diárias de viagem, e sim como ajuda de custo. O argumento foi aceito pelo TRT baiano. Mas quando o caso chegou ao TST, o entendimento foi outro e a empresa acabou condenada. Primeiro, porque o artigo 457 da CLT é claro ao dizer que quando as diárias de viagem ultrapassam 50% do salário do empregado, elas devem ser integradas à remuneração. Segundo, porque existe uma diferença grande entre ajuda de custo e diárias de viagem. Tecnicamente, a diária se difere da ajuda de custo pelo seu caráter. A diária, ela tem uma questão compensatória. Ela é uma remuneração que compensa o fato da pessoa estar viajando e, além disso, remunera os custos que ela tem durante essa viagem. Então, a ajuda de custo propriamente dita é quando ela simplesmente indeniza o que está sendo gasto naquela viagem pelo trabalhador, seja porque ele usou em hospedagem, transporte, alimentação, ele é apenas ressarcido. Um exemplo de como as diárias podem ser administradas pelas empresas acontece com o Alisson, que é gerente de varejo em Brasília há 3 anos. A função dele é desenvolver projetos comerciais e acompanhar a produtividade da equipe no momento da implantação. Para isso, viaja no mínimo 2 vezes por mês a trabalho. Nós planejamos primeiro a rota de viagem que vai ser realizada, né? E de posse desse material a gente manda para a nossa área de compras e logísticas da empresa e eles reservam hotel e transporte aéreo. E para mim é depositado um valor referente à alimentação. A diária para alimentação gira em torno de R$50 para almoço e janta, né? O café da manhã a gente já toma no hotel mesmo. No caso do Alisson, as diárias nunca ultrapassaram 50% do salário, como aconteceu com a funcionária baiana, que não aceitou a decisão do regional e recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Só na Justiça, ela teve os valores das diárias integradas ao salário, bem como as verbas devidas. A função de considerar esse 50% como ajuda de custo, como salário, tem essa função de proteger o empregado. Evita que, por exemplo, um empregador contrate um funcionário dizendo, olha, a sua remuneração mensal vai ser de R$1.000. Só que você vai ter que realizar algumas viagens e essas viagens são remuneradas com diárias. E essas diárias, no fim do mês, vão te garantir um salário final de R$8.000. Então, o que vai acontecer? R$7.000 vão ser apenas de ajuda de custo, que tecnicamente, se não for incluída na remuneração, vai ser considerado como uma indenização que não integra o salário para efeito nenhum. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!